E o transtorno de compulsão alimentar é uma coisa extremamente difícil de tratar. Precisa de medicação, cara. Precisa de medicação. Precisa de medicação para controle de humor, para controle de apetite. Muitas vezes vai ter que tomar injeção para controle de apetite, dependendo do nível que tá essa pessoa, e vai precisar de terapia. O nutricionista, nesse caso, ele vai entrar te dando uma flexibilidade na dieta para que você possa comer, por exemplo, a gente brinca assim. Brinca não, né? A gente fala sério. O cara que tem a compulsão alimentar, se tiver um pote de sorvete, de feijão e brócolis, ele vai comer tudo junto, entendeu? Vai comer o brócolis, vai comer o feijão, vai comer o sorvete. Por que as pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar escolhem pizza, escolhem esses alimentos? Porque é muito fácil. A gente falou do iFood, ele vai apitar, ele vai chamar você e vai pedir. Então é muito mais fácil. E muita gente não tem comida em casa. Agora, se você tivesse lá 1 quilo de brócolis e salada e um frango dentro de uma tigela gigantesca, o cara com transtorno de compulsão alimentar vai comer aquilo. O transtorno de compulsão alimentar, ele afeta menos de 2,5% da população mundial. Ele é raro e ainda não é muito bem diagnosticado. A população brasileira parece, né, que tem mais pessoas, sendo 3,5% da população brasileira em média. Nós estamos acima do mundo ali, né? Mas mesmo assim, são poucas pessoas que têm esse transtorno. Quando você fala que você tem uma compulsão alimentar pelo simples fato de você exagerar nos doces de forma periódica ali, é como se você falasse que você tem uma depressão só porque você está triste hoje. É uma forma muito rasa de você tratar. E aí entra a própria justificativa que eu comentei contigo lá antes. Eu aceitei que eu tenho compulsão alimentar, ninguém me diagnosticou, eu li lá o DSM, eu vi que eu tenho alguns dos sintomas, eu me autodiagnostiquei e agora eu tenho compulsão alimentar e nenhuma dieta vai funcionar para mim. Então nem adianta eu treinar muito também, porque nada vai funcionar para mim. E a pessoa acaba entrando em um estado de compulsão alimentar por ela mesma, sabe? Um estado meio que... Caraca. Ela se faz entrar naquele estado, sabe? Ela se força a entrar para se encaixar dentro de uma coisa e criar uma justificativa maior. Isso precisa ser tratado em terapia também. Às vezes a pessoa não tem o transtorno, mas ela age como se tivesse. E o transtorno de compulsão alimentar é uma coisa extremamente difícil de tratar. Precisa de medicação, cara. Precisa de medicação. Precisa de medicação para controle de humor, para controle de apetite. Muitas vezes vai ter que tomar injeção para controle de apetite, dependendo do nível que tá essa pessoa, e vai precisar de terapia. O nutricionista, nesse caso, ele vai entrar te dando uma flexibilidade na dieta para que você possa comer, por exemplo, a gente brinca assim. Brinca não, né? A gente fala sério. O cara que tem a compulsão alimentar, se tiver um pote de sorvete, de feijão e brócolis, ele vai comer tudo junto, entendeu? Ele vai comer o brócolis, vai comer o feijão, vai comer o sorvete. Por que as pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar escolhem pizza, escolhem esses alimentos? Porque é muito fácil. A gente falou do iFood, ele vai apitar, ele vai chamar você e vai pedir. Então é muito mais fácil. E muita gente não tem comida em casa. Agora, se você tivesse lá 1 quilo de brócolis e salada e um frango dentro de uma tigela gigantesca, o cara com transtorno de compulsão alimentar vai comer aquilo. E ele não vai se sentir satisfeito. E muitas vezes ele vai até vomitar, né? Não é um padrão, porque daí já entraria numa bulimia, mas ele pode vomitar por questão do estômago estar realmente dilatado a ponto que ele não está conseguindo segurar ali. E a bulimia já é outra ponta, né? A bulimia é um transtorno de imagem. Tá? Mas que também está relacionado à alimentação, né? É um transtorno alimentar, mas ele tem uma questão de transtorno de imagem também. A pessoa faz o expurgo, ela faz o vômito, ela induz, né, o vômito ali para tentar retirar as calorias consumidas. Ou ela faz por meio da purgação que a gente fala, ou por meio do vômito, ou por meio do uso de laxante. E existe uma vertente também... Laxante, meio de moda... apresentador, é comum as meninas estarem enchendo o cu, literalmente, tomando laxante como se fosse... Laxante, diurético. É super comum. Nossa, que eu já vi de menina passando receita de laxante para outra, diurético, como se fosse nada, né? Exatamente. Laxante é um pouco mais tranquilo para a saúde, porque o diurético pode te matar. Em 2 dias, se você fizer errado, você pode morrer. Aí eles abusam dos laxantes. Mas existe uma vertente que pesquisa também na parte comportamental o excesso de atividade física
punitiva como uma característica da bulimia também. Então é o cara que comeu um rodízio de sushi ontem e vai correr 15 quilômetros hoje, não tem a capacidade física para fazer isso, aí depois ele pega uma bike, vai andar mais 40 quilômetros e ele tenta passar o dia inteiro sem comer no dia seguinte, né? E fazendo atividade física para tentar queimar as calorias que ele consumiu no dia anterior. E nem vai conseguir. É engraçado, né? Como das duas pontas acabam sendo afetadas, né? Como a alimentação, ela é complexa, né? Tipo, tanto pro cara que começa a ter a ojeriza a comer, se culpa por estar comendo, como o cara também que não tem o gatilho de trava para parar de comer, né? E tem uns transtornos que são muito interessantes, cara. A gente tem um transtorno chamado transtorno comer noturno. Não sei se você já ouviu falar. Sabe quando o Homer acorda de madrugada sim. e vai na geladeira, come e não lembra de nada? Isso existe, cara. É mesmo? É um transtorno alimentar que a pessoa acorda na madrugada, como se estivesse sonâmbulo, e come o que tem ali na geladeira. Nossa. E volta a dormir e não se lembra de absolutamente nada do que aconteceu. Caraca. Aí você vai ver pessoas que começam a ter esses episódios quando fazem uso de Zolpidem, por exemplo, que daí é um episódio induzido pelo fármaco. Pô, entendeu? Que Zolpidem tem... Zolpidem, o cara compra passagem para Buenos Aires, compra um koala, acorda em Osasco, né? Tipo Zolpidem é outro... Eu tive aqui recentemente com a doutora Karina Pirró, e ela falou, a gente estava conversando sobre várias coisas e tal, e ela entrou num tópico, e eu fiquei muito feliz que você vinha aqui, né? Foi na semana passada que a gente falou com ela, e eu fiquei feliz que você vinha aqui, porque ela falou sobre intestino. E é uma parada que, eu lembrando aqui de cabeça, a gente falava muito pouco antigamente. Então não era uma coisa intestina, tá fazendo cocô bem mal, esquece, né? E eu tenho visto muito esse papo sobre o intestino, principalmente em relação à inflamação, principalmente essas questões de saúde do corpo. O quanto minha alimentação e meu intestino eles estão interligados, acho que é meio óbvio, né? Já faz parte do outro. E quanto a saúde do meu intestino tem a ver com a saúde do meu corpo. É muito boa essa tua pergunta, cara. A gente tem falado bastante sobre o intestino nos últimos anos, porque a tecnologia das pesquisas evoluíram e a gente conseguiu aprender mais sobre o intestino. Tanto quebrando muitos mitos a respeito do intestino, quanto também entendendo o que estava acontecendo com as doenças intestinais inflamatórias, né? A gente tem lá Crohn, né? A gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem as intolerâncias, as alergias. Então o que eu falo para o pessoal é para você entender, porque antigamente quando eu era criança, eu acredito que muita gente pensa assim também, cara. A gente achava que você comia a comida e ela era toda distribuída ao longo do seu corpo e os dejetos saíam do seu corpo e iam para o intestino e eram eliminados. Né? Como se fosse uma sobra daquilo que tinha restado ali. Só que a gente tem que entender que o sistema gastro é como se fosse um anexo ao nosso organismo. Então, a sua boca até o ânus é um sistema que é anexo. Ele não, as coisas que estão passando por ele, que está passando pelo seu esôfago, estômago, que entrou no seu duodeno, que está no seu intestino delgado, no seu intestino grosso, ainda não estão no seu corpo. É um portal de absorção. O intestino é a porta de entrada, não é a porta de saída. Então, é ali que irão acontecer a absorção dos minerais, a absorção dos nutrientes que você está consumindo. Inclusive, se você tiver algum problema ali de infecção bacteriana, vai ser, a maioria das vezes, por ali que vai entrar. Então, esse sistema, ele consegue controlar muito da sua saúde. Um sistema que é saudável, um sistema gastro saudável, um intestino saudável, ele é extremamente seletivo. Então, se você comeu alguma coisa que o seu intestino percebeu que não está legal para você, que ele percebeu algum patógeno, que ele percebeu um excesso de bactéria, vai começar a jogar água, você vai ter uma diarreia, você vai eliminar aquilo. Então, é muito comum pessoas que fazem uma alimentação mais regradinha, de repente saem da rotina e começam a passar muito mal, ou tem infecção, tem um problema de contaminação por bactérias mais comum, né? Peguei lá uma infecção alimentar, comecei a ficar meio zoado, o estômago ficou ruim, né? Justamente porque é um intestino mais seletivo, é um intestino mais forte. Já aquelas pessoas que comem qualquer coisa, né, um monte de porcaria, e não passam mal, já é um intestino que dá sinais de que ele está doente, porque ele está absorvendo praticamente tudo que está entrando ali. Tem um cara que come um
um lanche grego no Parque Dom Pedro, não é porque ele é muito forte, é porque já contaminou o corpo a ponto de não... o intestino não está forte o suficiente para identificar alguns desses patógenos, né? Aí a gente vai lá, você come salada, tem uma alimentação legal. As bactérias do intestino, elas produzem um substrato energético que vão fortalecer o teu intestino. Se você não come isso, o teu intestino fica fraco. A gente tem um negócio chamado Thigh Junction, não sei se você já ouviu falar. Não vi. Assim, nosso intestino, ele fica assim, ó. Né? É fechadinho. E dentro dos dedos aqui, né? Os dedos, as capilaridades aqui, a comida é absorvida pelas capilaridades aqui. Nada deve passar por aqui. Então, isso aqui é um intestino saudável. Quando você tem um intestino doente, você fica com leak gut, você fica assim, ó. Então, a absorção continua aqui, só que isso aqui está aberto, entre os dedos aqui, sabe? Como se o seu intestino estivesse aberto. Aí entra uma bactériazinha ali, um LPS, que a gente fala, que é a casquinha da bactéria, ela entra por ali. E esse LPS, ele vai lá no seu sistema imune e ativa ele. Então, ele cria uma inflamação subclínica crônica, que é aquela inflamaçãozinha que a gente não encontra no exame. Sabe? Aquela pessoa que fala, eu como mal, sou sedentário, não faço nada de exercício físico, os meus exames estão tudo perfeitos. Não necessariamente. Isso não quer dizer alguma coisa, porque quando você pede um exame sem clínica, você não está investigando nada. Então, pode ser que tenha alguma coisa ou realmente que não tenha nada. Mas aquela pessoa que tem esse tipo de alimentação é uma pessoa que acaba entrando assim numa bomba relógio. Em um determinado ponto, alguma coisa vai estourar, porque ela cria essa inflamação crônica subclínica. Mais uma vez, subclínica porque a gente não identifica na parte clínica ali. Mas aí você vai começar a ter alguns sintomas. Tô constipado, tô com muita distensão abdominal, tem vezes que eu tô tendo diarreia, tem alimentos que não estão me caindo bem, a produção de gases muito absurda. O teu intestino, ele já conversa com você muito tempo antes de acontecer algum problema. Então, ele vai falar para você, cara, você não tá legal, tá vendo essa cólica que você tá tendo aí, tá vendo essa boca amarga que você tá tendo aí pela manhã, essa sensação ruim, isso já é um indicativo que o teu sistema gastro tá tentando te avisar ali, né? Não conscientemente, né? Mas ele tá... Alguns resquícios de metabólitos estão sobrando que vão causar alguns colaterais. Você tendo um intestino saudável, você consegue ter uma seleção muito melhor dos nutrientes que vão passar por ali, né? E o impedimento da entrada desses patógenos.